Boa tarde. Hoje desejo falar sobre o amor. O amor é muito falado no mundo cristão. Toda a gente fala do amor. Mesmo aqueles que não creem em Deus também falam de uma certa forma de amor. Amor de pai, amor de mãe, enfim, amor dos familiares, dos filhos. Mas a questão aqui é de saber do que amor a palavra de Deus fala realmente. Sabe? Porque sempre ouvimos falar do amor, ele foi tão banalizado, que ficamos só na superfície do que representa realmente o amor para Deus. Então eu vou ler uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, a começar do versículo 4. E Paulo ele diz algo que realmente nós vamos compreender. Que se não tivermos a viver no Espírito, não é possível realmente amar como Paulo define o amor e como Deus mesmo define o seu amor. Sim, isto também tem a ver com o viver no Espírito. E você talvez vá compreender, porque tem a ver com o viver do Espírito. Então Paulo, no versículo 4 do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz assim: o amor é sofredor. Quer dizer, tudo sofre. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. E no versículo 8 ele termina dizendo isto: o amor nunca falha. Uau! Podemos compreender que este tipo de amor não vem da carne, nem do homem que vive na carne. Este tipo de amor não existe no ser humano natural. E, portanto, todos falam de amor. Deus é amor. Deus me ama. Eu tenho que amar o meu próximo. Mas sabe, aqui Paulo nos mostra que um homem carnal nunca pode realmente amar como Deus deseja. Porque repare, temos que sofrer tudo se amamos a outra pessoa. Temos que ser benignos. Não podemos invejar algo do nossos irmãos ou irmãs. Sabe? E não é só objetos ou coisas que a pessoa tem, ou porque... Não. A gente pode invejar de todas as maneiras. Também não pode tratar com leviandade. Quer dizer que tratar de uma maneira, sabe, que desonra a outra pessoa. E também não é soberbo, sabe? Não se ensoberbece contra o seu irmão.
também não se porta com indecência. Sabe? Se portar com indecência. Há muitas maneiras. Pode ser no falar, pode ser no olhar, pode ser na aparência física, pode ser de várias maneiras. E então o amor não busca os seus próprios interesses. Difícil, não? E não se irrita. Ai, ai. Ai, ai, ai. Não se irrita. Meu Deus. E também não suspeita mal. Quantas vezes podemos suspeitar mal de alguém? Então ela também não está de acordo com a injustiça. Esse amor é baseado na justiça de Deus. E ela só se baseia também na verdade. Quem tem amor de Deus tem a justiça e a verdade. Quem tem o amor de Deus, ele sofre tudo. E crê tudo quer dizer o quê? Alguém pode dizer, não, olha, é isto, é verdade. Tudo bem. Vamos dar a dúvida. Se ele diz, vamos crer. Não suspeita mal, não é? Então, tudo espera. A gente sempre espera que o nosso irmão vai poder realmente ver isto ou aquilo que não está certo e que nós podemos tentar dizer, mas vamos sempre esperar que isso vai acontecer. Que o nosso irmão, a nossa irmã vai melhorar e que nós vamos melhorar. E vamos suportar, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, irmãos e irmãs, sabe, chega de falar do amor. Chega de dizer Deus é amor. Para poder justificar tudo aquilo que nós queremos fazer. Chega! É tempo! É um tempo que realmente está agora aqui presente de nós podermos penetrar na palavra do Senhor e ver que se nós não temos Cristo em nós, se Cristo não vive em nós, se nós não conhecemos o verdadeiro nascimento do Espírito, como disse o Senhor Jesus, se não nascer do Espírito, disse ele a Nicodemos, não poderás entrar no reino dos céus. Nicodemos conhecia tudo. Ele sabia bem e conhecia a lei. Jesus foi muito claro com ele. Então, o novo nascimento não é uma brincadeira. Não é um ato qualquer que você vai fazer e diz, eu creio no Senhor, eu batismo, e o Senhor vai me dar o Espírito Santo. Não pense assim. Talvez o seu batismo foi justamente algo assim, em que você realmente não sabe aquilo, ou não sabia aquilo que estava a fazer realmente. Você creu nos homens. Batiza-te, crê em Cristo. Você crê em Cristo? Creio. Ah, que bom. Então, você vai poder batizar-se? Sim, eu quero batizar-me. Então tá, você vai receber o Espírito de Deus em seguida. Se você crê, se você se batiza, você receberá o Espírito Santo. Não é assim que funciona. Nenhum homem, eu digo bem, nenhum homem pode dizer a um crente, estás salvo. Nenhum homem, porque só Deus conhece os corações. E só Deus dá o seu Espírito àquele que se arrepende verdadeiramente. Você pensa que isto é brincadeira, o cristianismo? Você pensa que pode andar do jeito que quer,
não abandonou a sua maneira de ser, continua na sua vida como se nada tivesse acontecido e que você vai ser salva. Mentira! Se eu não amasse a você, eu me calava. Mas não posso calar, porque Deus me diz de amar o meu próximo como a mim mesmo. Sabe? Amar a Deus, aceitar Deus, não é como ir tomar um café, beber uma cerveja ou tomar um banho. Você, quando aceita Deus, é porque está realmente convencido que você é um pecador, que você merece a morte da parte de Deus. Se não houver consciência plena do ato que se fez quando nos batizamos, não recebemos o Espírito Santo. Porquê? Porque o Senhor dá o Espírito Santo quando Ele olha ao coração e vê se há um verdadeiro arrependimento. Se Ele pode realmente trabalhar com essa pessoa, dando-lhe o seu próprio Espírito. Então Ele sabe a atitude com que você veio para o Senhor. Se você veio para o Senhor para a sua vida ir melhor, se você veio ao Senhor para ser curada de qualquer coisa, se você veio ao Senhor porque queria que o seu casamento funcionasse bem, se você veio ao Senhor porque desejaria que realmente você tivesse uma vida boa, uma vida, sabe, com tudo o que é necessário, sabe, o que o mundo deseja também. Então esse foi um falso batismo. Compreendeu? O Senhor morreu para realmente nos salvar dos nossos pecados. Sabe, quando você vai salvar alguém que se está a afogar, é melhor saber nadar para ir buscar lá essa pessoa, né? Quando você vai salvar, o que é que você faz? Deixa lá a pessoa no meio da água, do rio ou do mar? Não, você sabe nadar, você sabe salvar alguém, você vai pegar nessa pessoa e vai trazê-la para o outro lado, para a areia. Vai lá para a areia para poder salvá-lo. Então o Senhor morreu não para que você ficasse no pecado. O Senhor morreu para o tirar do pecado. E o que é que você ouve hoje nas igrejas? Deus é amor. Deus é bom. Deus perdoa. Irmãos, irmãs, se você não chora quando você peca e que se você não deseja mais do que tudo de deixar de pecar, então você não recebeu o Espírito Santo. Porque você não pode continuar sempre no mesmo pecado, sem chorar demais. Aquele que nasceu do Espírito tem o Espírito de Deus, sim, dentro dele. É Cristo, é Deus, é o Espírito de Cristo, de Deus, que é dentro de nós. Então eu vou dizer uma coisa. O Senhor não poderá ficar na presença, na nossa presença. Sabe, você nasceu lá no Espírito, e lá no Espírito, agora você tem o Espírito de Deus, você vai chorar demais quando você falha. Você vai chorar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser realmente puro, eu quero ser realmente perfeito, eu quero ser realmente santo. Você vai chorar todo dia até que o Senhor o faça. Porque o Senhor não vai aceitar você de outro jeito. A mentira dos pastores leva a maioria à morte. Veja bem o que diz a palavra de Deus. São poucos os que vão entrar nesse caminho estreito. E muitos vão nesse caminho largo e espacioso. Você já meditou para compreender o que está a passar no cristianismo? Se você continua a fazer a sua vida como se nunca tivesse sido batizada,
e recebido o Espírito Santo. Esqueça, você está no pecado e ficará no pecado. Não sou eu que o digo. Não sou eu que o digo. É a palavra de Deus. Sabe? É muito sério. Se nós não temos Cristo em nós, então não podemos dizer que vamos nos inclinar para o Espírito. Por quê? Porque nós não temos o Espírito de Deus em nós. Então vivemos na carne. Simplesmente como toda a gente. Então, para nos inclinarmos para o Espírito, quando Ele está dentro de nós, o Senhor, então a gente será capaz de amar, como nós acabamos de ler aqui, em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Sabe? Porquê? Porque não é a sua força. Não é, sabe? Você só tem que cooperar. Crer no Senhor. Cooperar com Ele. Para que Ele possa exprimir, através de você e de mim, sabe? Isto que nós acabamos de ler. Saber sofrer, sabe? Pelo nosso próximo. Ser benigno com o nosso próximo. Sabe? Não invejar aquilo que o nosso próximo tem. Não tratar os outros com, sabe, leviandade. Sabe? Estou nem aí. Sabe? É uma maneira brasileira, né? Estou nem aí. Não pode tratar. Isso não é o amor. E não fica com soberba. Sabe? Não gostou e ficou isso. Não. Já esqueceu. O que aconteceu já esqueceu. E isso só é possível quando o Senhor Jesus se exprime através de nós. Isso chama-se a vida no Espírito. Para que você entenda o que ele espera de você. E aquilo que Ele diz para você fazer. Você já não vai mais escolher o seu caminho. Eu tenho tanto desejo de fazer isto, fazer aquilo. Já não é mais o caso. Porque você vai ter que ouvir o Senhor falar para você. Sabe? Também não se porta com indecência. Já reparou? Os vestuários muitas vezes traem a nossa indecência. Sabe? Da maneira de se vestir, provocadora. Que seja homem, que seja mulher. É indecente. É um pecado. E então não se irritar contra um irmão. Chegar à ira. Se Cristo não está em nós. Se nós não o deixamos agir. Isso não é o amor que nós podemos realmente ter em nossos corações. Sabe? Não suspeita mal. Então também não suporta também a injustiça. Não folga com injustiça. Quer dizer, isto não é justo, mas tudo bem, deixa para lá. Não é isso. Mas ela folga com a verdade. Não. Isto é que é a verdade. Eu tenho que falar a verdade e tenho que dizer sempre a verdade e não há como realmente tentar mentir. Nem um pouquinho. Nem por omissão. E o amor tudo sofre. Sabe, só é possível quando estamos a viver no Espírito e que o Senhor é o nosso condutor. Ele exprime tudo aquilo que Ele é. E o que Ele é? Ele é amor. Ele é santo. Ele é perfeito. Ele é misericordioso. Ele tem paciência. Ele realmente tem controle dele mesmo. Controle da sua própria língua, daquilo que ele diz. Sabe? Realmente, ele suporta muita coisa para poder nos salvar e nos arrancar do pecado. Mas você não pode ficar no pecado.
Então, ele diz em seguida, o amor nunca falha. Se nós vivemos na carne, falhamos todo o tempo. Viver no Espírito é uma coisa séria, irmão. Irmãs. Se você não toma consciência disso, você não vai atrás para saber o que é isso de viver no Espírito. Lá na palavra de Deus. Porque o seu pastor não vai saber ensinar. Se ele não falou isso para você até agora e que não mostrou como você tem que viver no Espírito, ele não conhece viver no Espírito. Esqueça. Por isso as igrejas se encontram no estado em que elas estão. No mundo. No mundo. Sabe? Todos os dons que nós podemos ter, é o que diz Paulo aqui, profecias, línguas, ciência, tudo isso desaparecerá. Mas a única coisa que vai prevalecer é o amor. Tá? Então, aquilo que o Senhor quer de nós, acima de tudo, é amar o seu próximo como a nós mesmos. É amar como Ele ama. E nós acabamos de ver que isto não é humano. Se você não vive no Espírito, se Cristo não age através de você, você não vai poder amar assim. E, portanto, isso foi o que Paulo disse para os coríntios que buscavam muitos dons. Ele disse, eu tenho ainda um dom mais excelente, o amor. E foi aí que ele disse o que era o amor. Então, irmãos, irmãs, quando você começar a dizer, Deus me ama, está certo. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho amado para o salvar. Mas se você está no pecado, você não vai ficar no pecado se Deus realmente a tirou do pecado. Compreendeu? Porque ele nos ama. Você não vai. Então, quando você fala que realmente Deus é amor, compreenda que Ele nos ama tanto que Ele sacrificou o seu Filho amado para nos salvar do pecado, para não sermos mais do mesmo jeito. Se você está contente com a vida que você leva como cristão, aí já tem um problema. Grave problema. Grave problema. Sabe? Porque a palavra diz claramente, aquele que pensa saber ainda não sabe como convém. Sabe, quando eu li essa passagem, tenha cuidado de pensar que já sabe tudo. Tenha cuidado de não se fechar aos seus irmãos, irmãs, que venham dizer algo para você e que você não quer nem verificar se é verdadeiro. Porque isso quer dizer que você pensa que sabe. E Paulo ele diz que você ainda não sabe como convém. Ele disse assim, diz isso a mim, a todos aqueles que Cristo não se exprime através de cada um. Cristo é potente. Ele é verdadeiramente potente. Quando você nasceu de novo, o Senhor Jesus, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa alma, nos transforma de tal maneira. Você não vai reconhecer você, o antigo homem, porque ele não está mais lá. Ele ficou mesmo lá na cruz, com Cristo. E o novo ressuscitou com Cristo também, sabe? Para que ele viva em nós. Irmão, veja em que tempo nós vivemos.
e ouça a voz da palavra de Deus. O Senhor nos ama, mas não fique do mesmo jeito. Vá para Ele. Sabe, Jesus, perante aquela multidão que vinha para Ele falava em parábolas para eles. Os discípulos diziam, Senhor, mas por que falas em parábolas? Ele disse, porque eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Sabe? Porque o coração deles estava fechado. Sabe? Fechado, com vários cadeados. Eles só buscavam outra coisa. Sabe? Uma melhor vida. Ser curados. Comer. É o que faz o cristão hoje. Irmãos, você não vê isso no cristianismo? Sabe? Ter ouvidos, mas não ouvir, e ter olhos e não verem. Porque o coração está endurecido, foi o que Cristo disse aos discípulos. Então por que é que Deus se revelou aos discípulos depois em privado? Porque os discípulos deixaram tudo para seguir o Mestre. Eles não compreendiam grande coisa também. Mas o Mestre teve toda a paciência, todo o amor que nós acabamos de ver aqui em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Sabe? Eles estavam com os ouvidos bem abertos, sabe? Os olhos também bem abertos, para ouvir a instrução. E o Senhor, quando Ele enviou o Espírito Santo, aí eles já não tinham o Mestre ao lado deles, mas eles tinham o Mestre dentro deles. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer fazer com você. Você crê nisso? Então não fica do mesmo jeito. Vá para o Senhor, para que Ele exprime também o seu amor através de você e através de todo o crente, através daquele que realmente anda no Espírito. Anda no Espírito. Esta vida já não lhe interessa. Os prazeres desta vida já não lhe interessam. Porque ele anda no Espírito. Ele anda com Cristo. Cristo tem tudo para lhe dar. E no final, a vida eterna. Sabe? Para todo sempre. Uma vida para todo sempre. Quando tem Cristo no coração, tem a vida de Deus mesmo. Essa vida não morre. Mas Ele não vai deixar do mesmo jeito. Prepare-se, se você diz que é cristão. Prepare-se, porque você não vai ficar do mesmo jeito. Jamais ficará do mesmo jeito. Que Deus os abençoe e permita que possam ver o que diz a palavra de Deus e ouvir aquilo que um simples irmão como você tenta mostrar, aquilo que ele viu lá na palavra de Deus. Não feche os seus ouvidos, não tape os seus olhos. Vá lá conferir e depois xinga do seu irmão se ele mentiu. Embora você não vá xingar se você está com amor no coração. Sabe? Mas não feche os olhos, não feche os ouvidos e continue o seu caminho, porque você caminha para a perdição, se não se arrepender. Que Deus seja louvado.